Olá, pessoal! Estamos na disciplina de Cálculo 2, na unidade 2, no tópico 2. O primeiro assunto, pessoal, do tópico 2 é diferenciabilidade. O que a apostila fala? Ela fala o seguinte, que uma função ela é diferenciável em um ponto se as derivadas parciais df dx, que é a derivada da função em função de x, e a outra derivada parcial, df dy, que é a derivada da função em função de y, existem. Ou seja, recapitulando, uma função é diferenciável se as derivadas parciais existem e se o limite dessa fórmula aqui for igual a zero. Observem os detalhes dessa fórmula aí na apostila suas. Aí o primeiro exemplo, ele pede a função, que no caso é essa função escrita, use a definição, ou seja, essa definição aqui, derivadas parciais e limite igual a zero, para mostrar que essa função é diferenciável, ou seja, mostre que essa função é diferenciável através da definição de uma função diferenciável. Ou seja, nós vamos ter que ver, primeiro, se a derivada parcial df dx existe. Depois, se a derivada parcial df dy existe. Depois, se esse limite vai ser igual a zero. Se as três condições forem atendidas, então essa função é uma função diferenciável. Vamos ver então? Primeiro passo, df dx tem que existir, né, galera? Qual é a derivada dessa função em função de x? Df dx é igual. Qual a derivada de 5x em função de x? X estava elevado a 1, não estava? Ficou elevado a quanto agora? 1 menos 1. X ficou elevado a quanto? 0. O 5 estava aqui. Se o x estava elevado a 1, o 5 ficou 5 vezes 1. Aqui tem x? Não. Quando não tem x, significa que tem um x elevado a 0, que desce multiplicando. Então, mais 2 vezes 0 vezes y vezes x elevado a 0 menos 1. Não é isso? Ou você pode pôr diretamente 0, uma vez que não tem x. Então, a derivada da função em função de x vai ser 5 vezes 1, que multiplica x elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale quanto? 1. Então, df dx vai ser igual a 5. Segundo passo. Df dy, ele tem que existir. Qual é a derivada da função em função de y? Tem y aqui? Não, então 0. Mais. Qual é a derivada de 2y? 2 vezes 1 vezes y elevado a 0. Então, df dx é quanto? 2. Então, df dy existe e vale 5. E df dy existe e vale 2. Então, as duas primeiras condições nós atendemos. Vamos para a terceira e última. O limite da função tem que ser igual a 0. Como que é representado esse limite aqui, que é bem grande? Talvez vocês não entenderam ele. Vamos resolver para vocês entenderem? Então, terceiro passo. O terceiro passo, pessoal, fala o seguinte. O limite da função f de xy. Qual é a função dada? Não é 5x mais 2y? Então, o limite de 5x mais 2y menos
f de x0, y0. Ou seja, é o f da função. Mas onde tem x, eu vou chamar de x0. E onde tem y, eu vou chamar de y0. Então, a função não é 5x? Então, 5x. Onde tem x, eu vou chamar de quem? x0. Então, 5x0 mais 2y. Y, eu não vou chamar agora de y0, então 2y0. Mais derivada da função em função de x. Qual é a derivada da função em função de x? 5. Que multiplica quem? X menos x0. Mais a derivada da função em função de y. Qual a derivada da função em função de y? Não é 2? Que multiplica quem? Y menos y0. Dividido, vou recopiar a fórmula. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dentro da raiz. Isso tem que ser igual a zero. Vamos ver? Vamos continuar aqui. Deixa eu pegar uma folha em branco. Então, continuando. Limite de 5x mais 2y menos, que multiplica 5x0, fica menos com mais, menos 5x0. Menos com mais, menos 2y0. Menos com mais, menos 5 vezes x, 5x. Menos com menos, mais 5 vezes x0, 5x0. Menos com mais, menos 2 vezes y, 2y. Menos com menos, mais 2 vezes y0, 2y0. Dividido, vou recopiar o denominador. X menos x0 ao quadrado mais y menos y inicial ao quadrado dentro da raiz. Vamos ter limite de... Eu tenho 5x e eu tenho menos 5x. Então, vamos copiar. 5x menos 5x. Só estou organizando aqui o numerador. Eu tenho 2y e tenho menos 2y. Então, mais 2y menos 2y. Eu tenho menos 5x0 e mais 5x0. x0 é a mesma coisa que x inicial. Menos 5x inicial mais 5x inicial. Eu tenho menos 2y inicial e eu tenho mais 2y inicial. Dividido, vou recopiar o denominador. X menos x inicial ao quadrado mais y menos y inicial ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Pessoal, 5x menos 5x, 0. 2y menos 2y, 0. Menos 5x0 mais 5x0, 0. Menos 2y mais 2y, 0. Então, eu tenho... Subir aqui mais um pouquinho. Que o meu limite ficou limite de 0 dividido por x menos x inicial ao quadrado mais y menos y inicial ao quadrado dentro da raiz. 0, pessoal, dividido por qualquer coisa não é 0? Então, é igual a 0. Voltando lá para cima. Para uma função ser diferenciável, a derivada da função em função de x tem que existir. Em função de x é 5, existiu. A derivada da função em função de y tem que existir. A derivada de x
da função em função de y existiu, valia 2. E o limite aplicado nessa fórmula tem que ser igual a zero. O nosso limite deu 0. Portanto, através da definição, nós provamos que essa função, ela é uma função diferenciável, ok? Para quem quiser apertar pause no cálculo, aqui, e a continuação tá aqui.